Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui pro irmão Walter Oronato da Silva, né? Ontem ele misturou aqui, falou que o meu nome era Valdomiro, ele tá pedindo desculpa aqui, né? A mensagem dele diz assim, ó: desculpe, irmão Vanderlei, eu não vou esquecer o seu nome mais, né? Aí ele coloca aqui: mas eu não errei o nome da religião, não. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, ontem eu tava brincando, Walter, tá bom? Fica tranquilo aí, é só para descontrair na mensagem mesmo. Então, um forte abraço para você e para sua família. Aqui também embaixo da sua mensagem tem uma pessoa que respondeu, né? A Marli Vieira Alves escreveu aqui: oi, mano Walter, saudade de todos daí de Tamandaré. Quantas experiências boas, né? Então, ela te chamou de Mano Walter aqui. Será que é uma referência ao cantor sertanejo? Não sei, né? Vamos lá. Então, gratidão, viu, irmão, pela sua mensagem. Gratidão, Marli, também, a todos vocês. Vou ler só mais uma mensagem aqui, que é da irmã Fátima de Moura Padoane Pereira. Ela escreveu aqui: bom dia, Valdomiro. Ops, Vanderlei, né? Ela tá brincando aqui. Ela tá escrevendo aqui: olha, quando eu vou escrever o seu nome aqui, o Google Tradutor, ele coloca aqui Luxemburgo, completa como Luxemburgo aqui, brincando, tá bom? Gratidão aí a mensagem de vocês, ela agradece a mensagem aqui. E todos, né, terminando a mensagem aqui com um até amanhã, tá bom? Gratidão a todos vocês. Vamos lá para a mensagem de hoje. Hoje eu vou falar sobre o que é então ser pobre de espírito, né? Conforme mencionada a escritura aqui, tá bom? Que foi a sugestão aí do Walter e de muitas outras pessoas falaram para mim explicar essa bem-aventurança aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu queria compartilhar é que bem-aventurança significa ser bem feliz, bem abençoado, tá bom? E às vezes parece um pouco contraditório, porque bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, né? Ou bem-aventurado aqueles que choram, né? Então às vezes parece um pouco difícil, né? É como se dissesse bem-aventurados os infelizes, né? Mas não. Vamos explicar um pouquinho aqui o que significa essas bem-aventuranças, tá bom? Algo bem interessante também, que as bem-aventuranças, né, também foram faladas em outras ocasiões nas escrituras, tá bom? Essas bem-aventuranças, tá bom? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, Salmos capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então, bem-aventurado aquele que não faz essas coisas aqui. Outra escritura que eu separei também, que fala de bem-aventurança, sem ser em Mateus 5 aqui, no Sermão da Montanha, é lá em João capítulo 20, versículo 29, né? Quando Tomé, né, ele duvidou, né? Ele falou: só vou crer se eu pôr as mãos no, né, pôr as mãos no aonde Jesus Cristo foi crucificado ali. Então Jesus Cristo, quando aparece a Tomé, diz o seguinte aqui no versículo 29, João 20, versículo 29. E Jesus lhe disse: porque viste e crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Então ele está falando que bem-aventurados, ou seja, bem felizes e bem abençoados são aqueles que não viram a ele, mas creem, tá bom? Então eu gostei bastante aqui desse versículo. Para finalizar aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, também fala sobre, esse único versículo 3 aqui, ele fala duas vezes sobre bem-aventurados. Ele diz aqui, ó: bem-aventurado o que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Então olha aqui que bem-aventurados, né, são tanto aqueles que lê a palavra como aqueles que estão ouvindo, né? Então somos abençoados aí ao ouvir e colocar em prática essas palavras na nossa vida, tá bom? Então essa palavra bem-aventurado tem em vários outros versículos, tanto no Velho Testamento, como eu mostrei, e também no Novo. Eu fiz uma lista aqui de alguns deles. Quem quiser acompanhar vai estar na descrição do vídeo. Bom, outra coisa também, essa forma de bem-atitudes, né, bem-aventurados no Sermão da Montanha aqui, ele está escrito de um modo paradoxo e também num modo de paralelismo, tá bom? Paradoxo mostrando uma coisa completamente oposta à outra, mas que ela se completa, que faz uma junção aqui, tá bom? É mais fácil mostrar do que ficar falando aqui o que é, né? Então vou mostrar aqui. E também ela é escrita numa forma poética, tá bom? Mas no português não aparece muito bem.
Então vamos lá para a primeira bem-aventurança aqui, que foi a sugestão de vocês aqui. A primeira bem-aventurança, né, bem-atitude, está aqui em Mateus 5, versículo 3, que diz assim, ó: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, então vamos lá. Bem-aventurado, ou seja, bem felizes, ou seja, bem abençoados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bom, aqui a gente já vê esse paralelismo, né? Pobre com o reino do céu. O reino do céu é onde tem a maior riqueza que existe em todo lugar, né? Então, veja que é um paralelismo de ideia e também é um paradoxo, né? Pobreza com riqueza, a gente consegue ver aqui, tá bom? Também a palavra aqui, pobre de espírito, tá bom? Em algumas traduções traz aqui como humildes, tá bom? Ou seja, aquele humilde de espírito, é isso que significa também. Eu peguei aqui algumas palavras que poderia traduzir aqui no grego, né? O que significa a palavra pobre aqui, como ela poderia estar traduzida, tá bom? Também caberia aqui a tradução de dizer aqui, ó, pobreza, aquele que é mendigo que pede esmola, destituído de riqueza, influência, posição, honra, humilde. Muitas vezes a gente usa a palavra humilde, né, para significar uma pobreza também, né? Por isso que aqui tá essas duas traduções. Uns fala pobre de espírito, outras traduções traz humildes de espírito. Humildes de espírito traz uma impressão melhor aqui no texto, tá bom? Então, algumas vezes nós usamos a palavra humilde como pobreza, né, para se reverenciar a uma família. Aquela família é muito humilde, né, não tem muitas condições, né. Então algumas pessoas usam essa palavra também aqui e ela cabe no texto. Também cabe no texto aqui aflito, desamparado, impenitente para realizar, impotente para realizar um objetivo, pobre, indigente, necessitado em todos os sentidos. Bom, então qual que é o significado aqui, né? Quando diz aqui, bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobre de espírito, então, significa aquele que reconhece que necessita de Deus, que precisa de Deus, tá bom? Então, por isso que é bem-aventurado aquele que sente a necessidade de Deus. É esse o significado, tá bom? As bem-aventuranças aqui que Jesus Cristo compartilhou é uma totalidade para se alcançar o reino celestial, tá bom? Para se tornar, é o caminho para se tornar como Deus ele é, tá bom? Então não tá numa ordem assim de dizer, primeiro essa, depois essa. A gente pode estar crescendo em várias bem-aventuranças ao longo da nossa vida e nos aperfeiçoando. Mas essa aqui que Jesus Cristo citou foi a primeira. E eu acredito que ela deve ser a primeira em todas. Por quê? Porque aqui fala sobre necessidade, né? Sobre pobreza, aquele que sente falta, né? Ou seja, que reconhece que precisa de Deus. Então, bem-aventurado aquele que reconhece que precisa de Deus, tá bom? Para se aperfeiçoar. Então, quando diz aqui pobre de espírito, não significa que a pessoa é fraca no espírito do Senhor. Pelo contrário, pode ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus, mas essa pessoa cheia do Espírito de Deus, ela é humilde porque ela se compara ao Senhor, tá bom? Então, ela reconhece, e para se elevar, ela reconhece que ela é pobre, que ela precisa de Deus para continuar caminhando, né? Para voltar à presença de Deus, ou continuar progredindo para se tornar como o Pai Celestial é, como está descrito aqui nas bem-aventuranças, tá bom? Então, ser pobre de espírito significa reconhecer a necessidade que nós temos de Deus. E essa bem-aventurança serve para todas as outras bem-aventuranças. Porque se você não reconhecer que você necessita de Deus, né, ou você não reconhecer a sua fraqueza, você não busca a Deus, né? Porque para você vai estar tudo bem. Então essa aqui é uma das bem-aventuranças mais importantes, por causa que demonstra a nossa necessidade de buscar a Deus, tá bom? Então é isso que significa aqui ser pobres, né, de espírito, ou humildes de espírito aqui, tá bom? É aquele que reconhece que necessita de Deus, que tem uma dependência de Deus, é isso. Vamos lá para
o versículo 4 agora, né? Que é a próxima bem-aventurados aqui. Diz assim, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bom, então, aqueles que choram, né, vão ser consolados. Aqui também tem esse paralelismo, tá bom? Porque é a mesma coisa dizer, bem abençoado é os que está chorando. Mas o choro aqui não é um choro de alegria, de felicidade. É um choro de realmente que trouxe uma mágoa, trouxe alguma coisa ali para a pessoa que fez ela se sentir mal. E pode ser que seja algo que lhe afligiu, mas esse choro, ele vai ser bem-aventurado se aquela dor que você sentiu, se aquela aflição que você passou, se te fez se aproximar mais de Deus. Tem gente que na hora do sofrimento, elas buscam mais a Deus. E tem gente que está próximo, né, de Deus, mas no momento da aflição elas oram muito mais a Deus, vão jejuar muito mais vezes, buscar a Deus com mais intensidade, com mais força. Então esse tipo de choro aqui é que é o bem-aventurado, tá bom? Não é qualquer tipo de choro, mas esse choro aqui que traz uma mudança de coração, um arrependimento, principalmente pelas próprias falhas, né? Então é o desejo de mudar realmente, reconhecer a sua fraqueza e buscar a Deus. Tá bom? Então por isso que ele fala aqui, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Consolado pelo próprio Senhor aqui, né? Tá bom? Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bom, os mansos, que tipo de manso aqui, né? O manso aqui é ser submisso a Deus, tá bom? Então, todos aqueles que se submetem a Deus são mansos, eles vão estar mais parecidos com o Senhor. Ou seja, submisso em todas as coisas, assim como uma criancinha se submete a seu pai, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, tá bom? Então, essa é a definição de manso aqui. Manso, assim como Jesus Cristo, ele é o modelo perfeito da mansidão, né? Até no momento mais difícil na vida dele, no momento no jardim do Getsemane, que ele está pagando ali pelos nossos pecados, suando sangue pelos nossos pecados, ele diz ao Pai, né, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Então ele coloca sempre a vontade de Deus na frente. Isso é ser manso, é ser humilde aqui, tá bom? E aqui interessante, nesse versículo aqui, que ele fala que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tá bom? Agora aqui, herdar a terra, deixa eu pegar aqui. A terra aqui, ela vai se tornar o reino celestial. Nós sabemos, às vezes há até a impressão, né, quando fala de herdar a terra, a gente pode lembrar do milênio, tá bom? Que Cristo vai reinar aqui durante 1000 anos. Mas também a gente se lembra que o apóstolo Paulo falou que no milênio, né, vão viver aqui na terra aquelas pessoas que vão viver no reino terrestrial e no reino celestial. Esses dois tipos de povos vão viver no milênio, é o que vão herdar o reino terrestrial e o reino celestial. O reino celestial, né, esses só vão ressuscitar no final do milênio, tá bom? Para serem julgados e ir para a glória que eles merecem, tá bom? Então, herdar a terra aqui não é passar um tempo sobre a terra, 1000 anos. Então, herdar a terra não significa aqueles que vão estar no milênio, uma vez que no milênio também vão estar aqueles que vão ter corpos terrestres, conforme Paulo ensinou. Tá bom? Então, herdar a terra é herdar como herança para ti mesmo. Então, são aqueles que vão herdar o reino celestial, porque é essa própria terra que vai se tornar celestializada, ela vai se tornar em um reino celestial. Então esse é o significado aqui de herdar a terra. A última aqui é o versículo 6, que eu vou compartilhar. Diz assim, ó: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tá bom? Eu acredito, ó, no livro de Mateus é o que tem as bem-aventuranças mais bem explicadas aqui no Novo Testamento, tá bom? No livro de Lucas, capítulo 6, também explica, mas é uma menção assim bem pequena. O livro de Mateus parece que foi escrito mais palavra por palavra, ali tem muitos detalhes que no livro de Lucas não tem. Então compensa mais ler pelo livro aqui de Mateus. Essa comparação é válida porque você vai aprender, né, uma coisa, pegando um detalhe em um em outro, mas mais completo mesmo está aqui no livro de Mateus. Agora, se você quer
aprender mais e mais ainda sobre as bem-aventuranças e fazer uma comparação que vai enriquecer o seu estudo, é estudar terceiro Néfi, capítulo 12, e cada versículo que você lê aqui, ele é comparativo com o versículo lá. E tem muitos e muitos versículos que traz detalhes que vai trazer mais luz e conhecimento dentro de terceiro Néfi, capítulo 12, tá bom? Então, por exemplo, esse versículo aqui que a gente leu, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui, fome e sede de justiça, né? Não é justiça no sentido de ser justiceiro, de que não pode ver ninguém fazer alguma coisa errada com outra pessoa. Aqui, o justiça é no sentido de ser justo, de ser reto. No livro de Mormon é chamado de retidão. Aqueles que têm fome e sede, né, de retidão, ou seja, de retidão, tá bom? De se tornar reto, de se tornar mais parecido com o Senhor, tá bom? E por que, né, essa sede e fome? A criança quando nasce, né, um bebezinho quando nasce, por exemplo, ele sente fome e aí ele chora, enquanto ele não vai ali, né, no peito da mãe e mama, né, ele não fica quieto, ele fica chorando ali. Nós, quando nascemos para Deus, a gente sente uma fome e sede de buscar, assim como nós temos sede e fome de alimento, também a gente vai ter uma fome e sede de buscar a Deus, de ser igual a Ele, tá bom? De se aperfeiçoar e se tornar mais semelhante a Ele. Então é semelhante a isso. Aqui no versículo terminando diz assim, né? Porque eles serão fartos. Só que fartos do que, né? Bom, lá no livro de Mormon diz assim, ó, bem-aventurados são todos os que têm fome e sede de retidão, porque eles serão cheios do Espírito Santo. Então, serão fartos do que? Do Espírito Santo, que vai ajudar essa pessoa no processo para ela se tornar cada vez mais parecida com o Pai Celestial e Jesus Cristo, tá bom? Então é esses versículos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, é essa mensagem mesmo aqui, né? Aqui eu peguei uma palavra aqui do grego, essa palavra aqui que significa farto, né? Ela dá uma ideia de como se fosse uma relva, né, no Novo Testamento. O quadro é como se fosse um gado se alimentando e aí ele se enche e fica farto. Então nós devemos ficar fartos, cheios do Espírito do Senhor, quando nós temos fome e sede de retidão. E essa fome e sede de retidão não significa ficar ali esperando, né, Deus falar alguma coisa para você fazer. Quando nós estamos com fome, a gente vai comer, vai atrás do alimento, cozinha, né, alguma coisa nós faz. Então essa fome e sede é buscar, né, ou seja, ler as escrituras, buscar as coisas para você se aperfeiçoar na sua vida. Então, a sede e fome são as necessidades que nós vamos ter, que vai fazer nós nos movimentarmos para buscarmos esses atributos na nossa vida, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.